Se no momento anterior a gente falou de vários elementos hidrográficos, como oceanos, mares, águas subterrâneas, lagos, chegou a hora de nós falarmos daquele elemento hidrográfico que é disparadamente o mais importante de todos, os rios. Por que, Aldrin, os rios são tão importantes assim? Primeiro, porque são de água potável. E aí nós, seres humanos, nos utilizamos bastante de água potável, ou precisamos tanto de água potável. Segundo, porque na história da humanidade sempre teve um rio presente. Se a gente pensa na Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, se a gente pensa no Nilo, no Egito, Nilo, se a gente pensa na China, o amarelo, o azul, se a gente pensa em tantos lugares, a gente vai ter sempre os rios presentes. E se a gente hoje pensa em rios, ou nas grandes cidades, ou nas grandes áreas econômicas, a gente sempre vai pensar em rios também. Por exemplo, Nova York, Houston, São Paulo, Tietê. Se a gente pensa, por exemplo, em Madrid, Tejo, Lisboa, Tejo, Porto, Douro. Se a gente pensa na França, em Paris, a gente pensa no Sena. Se a gente pensa em Londres, no Tâmisa. Se a gente pensa na Alemanha, o Reno, que é um rio espetacular. Danúbio, em boa parte dos países da Europa, ali do sul da Europa e sudeste da Europa. Quer dizer, a gente sempre vai ter os rios como um elemento extremamente importante para a sociedade humana. Afinal, os rios nos oferecem alimentos, nos permite produzir mais alimentos, nos oferece água, nos oferece energia, nos oferece transporte, uma infinidade de coisas. E justamente por causa disso, os rios, de todos os elementos, é aquele que a gente contempla mais, porque é aquele que está mais próximo das nossas necessidades, das nossas condições. Então, vamos conhecer um pouco dos rios. Todos os rios pertencem a uma bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica é uma área correspondente a um rio principal e aos seus afluentes. Então, toda a área abrangida, influenciada por um rio principal e seus afluentes, nós chamamos isso de bacia hidrográfica. E a bacia hidrográfica ela vai ser composta por uma série de elementos. Falaremos já sobre eles. O importante agora é saber que a bacia hidrográfica ela pode ser principal. E quando a gente fala aqui no Brasil de uma bacia hidrográfica principal, a gente fala de quê? A gente fala de uma grande bacia hidrográfica. Ou ela pode ser secundária, que é um conjunto de pequenas bacias. Imagine, o Brasil tem uma infinidade de rios. O Brasil tem uma infinidade de bacias hidrográficas. Imagine se a gente tivesse que estudar todas as bacias hidrográficas. Não dá. Então, o que a gente faz? A gente reúne um grupo de pequenas bacias e forma uma bacia secundária. E temos as grandes bacias, essas são chamadas de bacias principais. Então, é isso que é uma bacia hidrográfica. Pensar em bacia hidrográfica não é só a gente pensar numa condição ambiental, natural. É a gente pensar numa condição social e econômica. Então, é necessário que a gente tenha um cuidado muito especial com as bacias hidrográficas para que a gente possa gerir de uma maneira adequada e sustentável, para que essa sustentabilidade e essa adequação ela possa fazer com que essa bacia esteja sempre nos servindo daquilo que nós precisamos. Por isso é muito importante a gente ter, dentro de um processo administrativo de uma bacia, os chamados comitês de gestão hídrica. Conhecer um pouco. Comitê de Bacia Hidrográfica. O que é e o que faz? A água doce é um bem importante para todos os seres vivos, sejam pessoas, animais ou plantas, que necessitam dela para viver. Além disso, é essencial para a geração de energia, processos industriais, produção de alimentos, no transporte de cargas e pessoas, na pesca, seja por lazer, para subsistência ou industrial, e no saneamento básico. Enfim, em toda parte e a toda hora, a água é fundamental para o conforto e sobrevivência de todos no planeta.
Por isso, é necessário garantir todos os usos e, ainda mais, cuidar da conservação do meio ambiente. Tudo que se relaciona à água e aos seus diferentes usos envolve grupos de pessoas cujos interesses devem ser respeitados. Todos veem e utilizam a água de uma maneira. São objetivos, necessidades e expectativas muito diferentes e importantes. E as ações de cada um podem afetar todos os demais. Para entender melhor como isso acontece, é essencial primeiro aprender o que são bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios, outra parcela volta para a atmosfera por evaporação, e outra ainda é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Assim, muito mais que um sistema natural de águas, uma bacia hidrográfica é um grande sistema social, econômico e ambiental. E as soluções para o melhor aproveitamento e para a preservação desse grande bem comum têm que ser encontradas de forma coletiva e participativa. Os comitês de bacias hidrográficas. Os comitês de bacias hidrográficas são locais de discussão e decisão que reúnem representantes dos usuários da água, da sociedade civil organizada e do governo. Eles devem discutir e negociar democraticamente e com transparência os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia. Uma das principais decisões a ser tomada pelo comitê é a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Um plano para os usos da água, que reúne as informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia hidrográfica, para manter a qualidade e quantidade desse precioso recurso para as futuras gerações. Os comitês de bacias hidrográficas têm um poder real de decisão e cumprem um papel fundamental na elaboração das políticas para a gestão de recursos hídricos. Conheça a Lei das Águas, Lei 9433 de 97. Democratizar a gestão dos recursos hídricos e compartilhar o poder de decidir. Participe de uma nova gestão das águas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a atuação da Agência Nacional de Águas junto aos comitês de bacia hidrográfica. Como eu disse a vocês, uma bacia hidrográfica é formada por uma série de elementos. Todos esses elementos eles são extremamente importantes. Vamos conhecer um pouco mais desses elementos que fazem parte de um rio, as porções do rio. Conhecer um pouco deles, porque com certeza, conhecendo um pouco deles, vai facilitar mais o nosso conhecimento sobre os rios e, consequentemente, também vai nos ajudar a responder qualquer questão referente ao vestibular. Vamos começar pelas nascentes, onde tudo nasce, né? As nascentes, elas na verdade nascem sempre em áreas altas, em áreas de serra, em áreas de planalto, em áreas elevadas. Geralmente, essas áreas são áreas rochosas, porque, né, a gente sabe muito bem que nas áreas mais altas, os solos eles acabam não se consolidando, visto que são áreas de grande declive, e o solo acaba sendo carregado pela chuva ou pelos outros agentes externos. Pois bem, o que acontece? Acontece que nós vamos ter a água infiltrando nessa rocha, ou nesse relevo elevado, mas a gente sabe muito bem que esses lençóis freáticos, que são essas águas subterrâneas, tá? Elas têm um poder de absorção máximo, tá? E um poder com limites. Quando o limite da absorção do solo ou das rochas acaba excedendo, essa água ela começa a escorrer superficialmente. Pois é, os rios nascem dessa maneira, meus queridos. Então você tem, né, chuvas,
geralmente uma área chuvosa ou uma área de neve, né, uma área glacial. Então, o que acontece? Essa água infiltra no solo até um certo limite. Depois, quando não tem mais como infiltrar, ela acaba o quê? Escorrendo. Ao escorrer das áreas mais altas, essa água, ela vai o quê? Ela vai justamente encontrando, tá, condições para que ela aumente o volume, para que ela aumente a velocidade, para que ela aumente a sua força. Então, ao descer a serra, ao descer o planalto, ao descer o morro, ao descer a montanha, essa água vai ganhando volume, força e velocidade. E aí a gente tem a formação dos rios. Interessante, tá? Vejam nas próximas imagens como são as nascentes do São Francisco, também a do Rio Amazonas. Olha que coisa interessante. Riacho do navio, corre pro Pajeú. Rio Pajeú vai despejar no São Francisco. Rio São Francisco vai bater no meio do mar. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se nós temos a nascente, nós também temos a foz. A foz ou desembocadura do rio é justamente aonde o rio chega ao seu final. É onde o rio chega geralmente ao mar. Não necessariamente o rio sempre chega ao mar, mas geralmente é quando o rio chega ao mar. A gente acaba chamando isso de foz ou desembocadura, tá? Quando a gente fala da foz, a gente fala de áreas que apresentam, tá, o encontro do rio com o mar de várias maneiras. A gente costuma dizer que são três: estuário, foz em estuário, foz em delta e foz mista. Quando a gente fala da foz em estuário, a gente fala de uma foz em que o rio ele se encontra livremente com o mar. Tá? Nós vamos ter apenas, tá certo, uma desembocadura. Nós vamos ter apenas um caminho, rio-mar. Quando a gente fala em delta, a gente fala num rio que acaba se bifurcando, se dividindo na foz. E acaba chegando até o mar de várias maneiras, de vários percursos, em vários caminhos. Geralmente isso acontece porque na foz do rio a gente acaba tendo um forte processo de sedimentação. E esse forte processo de sedimentação acaba formando várias ilhas. Ilhas essas que acabam subdividindo, tá certo, a foz do rio. Foz mista, bom, há duas definições básicas para a foz mista. A foz mista pode ser um rio que, numa época do ano, na época de cheias, ele se apresenta estuário, porque todas as suas ilhas na foz vão ser submersas, e nos meses mais secos, a vazão do rio baixa, e aí, consequentemente, aparecem as ilhas. E aí, nessa outra época, ele acaba se tornando uma foz em delta. Ou o rio Amazonas, né? Que tem uma foz que também se divide. Tem uma parte mais em delta, mas tem uma parte mais em estuário. Então, nós temos essas foz, né? Que a gente chama de foz mistas. Outra coisa interessante também é que a gente costuma dizer que quando a gente está em direção à nascente, a gente caminha para montante. E quando a gente está na direção da foz, a gente está indo para jusante. Montante, tá certo? Jusante. Então, o que acontece? Teve no Enem umas duas questões já, nos últimos anos, que ela falava da região do Cerrado, que é a região do Planalto Central do Brasil. E falava que aquelas águas naquela região tinham uma característica de jusante. Não. Se está na região central do Brasil, tem uma característica de montante, porque está mais próximo da nascente. As áreas litorâneas é que vão ser chamadas de jusante, porque são aquelas áreas que estão mais próximas da foz. Outra coisa interessante. Digamos que você sobe numa ponte. Por essa ponte passa um rio. Se você se virar para um lado, se você se virar para o lado, tá, da nascente, você vai ter o quê? Você vai ter uma cidade na sua margem esquerda, outra cidade na sua margem direita. Mas você aí
gira. E aí você agora está de frente para a jusante. O que acontece agora? Aquela cidade que estava à margem esquerda, agora está na margem direita. E aquela cidade que estava na margem direita, agora está na margem esquerda. Eu pergunto, qual é a margem certa? A margem certa é aquela virada para a jusante. Tá? Então você se vira para a jusante e aí você tem o quê? Você tem a margem certa. Você vira para o lado para onde o rio corre e aí determina o que é margem direita e o que é margem esquerda. Um exemplo prático, aqui em Aracaju, por exemplo, tá? Se você sobe a ponte que separa Aracaju da Barra dos Coqueiros, tá? Você se vira para Foz, você se vira para Coroa do Meio, a 3 de julho. Aí o que acontece? Aracaju vai estar na margem direita do Rio Sergipe, Barra dos Coqueiros vai estar na margem esquerda. Então, para que a gente saiba qual é a margem certa, a gente tem que virar para jusante. Jusante é virar para Foz. Virar para montante é virar para nascente. O rio, geralmente, ele é dividido em 3 partes. Tá? Curso superior, curso intermediário, curso inferior. Vamos caracterizar cada uma dessas partes, começando pelo curso superior. O curso superior, também chamado de alto curso ou trecho jovem, é o curso que está mais a montante, é aquele que está mais próximo da nascente. E ele é assim chamado curso superior, justamente porque são as áreas mais altas, né? Alto curso ou trecho jovem, porque assim como todos os jovens, né, como vocês, ele acaba sendo forte, né? Ele acaba tendo mais velocidade. Então, é um rio que desce a montanha e ele acaba levando tudo que vem pela frente. Então, é um processo erosivo muito forte, muito intenso. Justamente por causa disso, a grande característica do curso nessa fase é a erosão. Então, é um processo extremamente erosivo. O curso intermediário ou médio curso também é chamado de trecho adulto. Por quê? Já é uma parte em que o rio se apresenta de uma maneira mais madura. Tá? É uma parte em que o rio ele já não está mais na descida, ele já começa a encontrar uma área onde o declive é bem menor, ou seja, já não está mais naquela área de descida íngreme. Então, o rio já praticamente chegou na base da montanha, do planalto. Então, o rio começa a escorrer numa velocidade menos intensa. Ele perde força. Então, o que é que o rio aqui faz? Ele começa a depositar o material mais pesado, que ele erodiu. Mas ele vai carregar o material mais leve. Ele vai carregar o material mais leve. Ele vai carregar os sedimentos. Então, a grande característica dessa fase do rio é o transporte. Então, a gente chama essa fase de transporte. E, finalmente, nós temos o curso inferior, ou baixo curso do rio, ou ainda trecho idoso. É quando o rio já não tem tanta força, já são as áreas relativamente mais planas, o rio já não tem tanta força assim, então ele começa a depositar aquilo que ele transportou. Veja, até chegar no mar, o rio erode. Só que nesse processo final, já não é mais a erosão a principal característica. Nesse caso, a característica é a sedimentação ou deposição de sedimentos. Ele vai depositando os sedimentos que ele erodiu no curso superior, que ele transportou durante o curso médio e que agora no curso inferior ele deposita os sedimentos. Por isso que a gente diz que essa foz do rio sempre é marcada por uma forte sedimentação. Nesse trecho inferior, é muito comum, nos rios mais planos, a gente encontrar um monte de curvas. Essas curvas, elas são chamadas de meandros. E por quê? Justamente a gente encontra essas curvas, Aldo. Como o rio já não tem mais tanta força para ir em frente, ele começa a procurar os trechos menos acidentados. Ele começa a procurar os trechos menos resistentes. E nessa procura de trechos menos resistentes, ele vai serpenteando, ele vai fazendo curvas, tá? Ele se torna meândrico. Então, essas são as 3 fases do rio. Uma bacia hidrográfica, ela também vai ser formada pelos afluentes. Afluentes são aqueles rios que alimentam o rio principal. São chamados rios secundários, né? Então, o que acontece? Numa bacia hidrográfica, nós temos várias nascentes. E muitas dessas nascentes, a maioria dessas nascentes,
elas alimentam um rio principal. Aldrin, se uma bacia hidrográfica tem muitas nascentes, como é que a gente sabe que uma é a principal? Boa pergunta. A principal é aquela mais distante da nascente para a foz. Então, o trecho mais distante entre a nascente e a foz, a gente chama de trecho principal ou rio principal. Né? Logo, todas as outras nascentes vão ser de afluentes. Afluentes que descem justamente para se encontrar com o rio principal. Recentemente, descobriram que o rio Amazonas tinha mais 700 e tantos metros, o que fazia dele o maior do mundo, maior do que o Nilo. Né? Uma questão muito discutível ainda. Por quê? Porque eles descobriram que um rio que eles achavam ser o afluente, né, na verdade tinha a sua nascente mais distante da foz do rio Amazonas. Então, o que eles achavam que ia ser afluente se tornou o rio principal. Por quê? Porque tinha a nascente mais distante da foz. Entenderam? Então, para ser o rio principal, tem que ser dentro de uma bacia hidrográfica a nascente que estiver mais distante da foz. Aí é o chamado trecho principal. Todos os outros trechos que alimentam o rio principal, a gente chama de afluentes. O rio, ele costuma, nas áreas mais altas, ele ser de planalto. O que é ser um rio de planalto? Um rio de planalto é ser um rio encachoeirado, um rio com quedas d'água. Logo, a gente conclui que essa área, onde nós temos chamados rios de planalto, são áreas que se caracterizam por apresentar bom potencial hidrelétrico. Então, nos trechos de planalto, o rio apresenta bom potencial hidrelétrico. Já, por sua vez, da fase intermediária final para a fase inferior, o rio costuma ser de planície, ou seja, um rio plano. Rios de planície são rios que favorecem a navegabilidade, a navegação. Então, um rio costuma ter um trecho de planalto e um trecho de planície. O que é que determina, então, se um rio é de planalto ou de planície? O que predomina na bacia. Se predominar trecho de planalto, a gente diz que são rios de planalto. Se predominar trecho de planície, a gente diz que são rios de planície. Dentro do perfil do rio, a gente também tem alguns elementos extremamente importantes. Tá? Vou começar pelo interflúvio ou divisor de águas. Eu disse a vocês que os rios, geralmente, eles nascem em áreas altas. Ao nascer em áreas altas, esse rio nasce em planaltos, serras, montanhas. Logo, é muito comum, nessas áreas mais altas, nós encontrarmos várias nascentes de rios, que correm para as mais diferentes direções. Então, interflúvio ou divisor de águas são essas áreas altas, onde os rios nascem, onde nós encontramos as nascentes dos rios e que apresentam rios que correm para todas as direções. No Brasil, a mais importante área divisora de águas é o Planalto Central, região central do Brasil, porque dali nascem rios que correm para várias direções. Com o número 2, nós vamos ter as vertentes. As vertentes nada mais são do que o quê? O declive das serras, das montanhas, o lado das serras, dos planaltos, das montanhas, dos morros. Então, essas áreas é que são chamadas de vertentes. Nas áreas de interflúvio ou divisor de águas, as vertentes são justamente aquelas responsáveis por fazer com que os rios eles tenham força, velocidade, processo de erosão muito grande. E, claro, eles aumentam também a sua intensidade, o seu volume. Por isso que eles são tão importantes. Essas áreas de vertentes são aquelas áreas de um alto curso. São aquelas áreas que muitas vezes aparecem encachoeiradas. Então, consequentemente, são aquelas áreas que apresentam grande potencial hidrelétrico. Então, essas vertentes elas são muito importantes para os rios. Com o número 3, nós temos as margens. As margens correspondem justamente àquelas áreas que ficam ao lado do rio. É interessante, por exemplo, muita gente não consegue entender porque é que tem algumas vias em São Paulo que são chamadas de marginais. Marginal Tietê, Marginal Pinheiro. Marginais são as vias que seguem o rio, ou seja, que se apresentam nas margens dos rios. E nem sempre elas são perfeitas. A gente sabe muito bem que
nas épocas mais chuvosas, elas acabam inundando. E muitas vezes essa água acaba escorrendo superficialmente por essas vias, causando grandes transtornos. O 4 corresponde ao leito do rio. Falar do leito do rio é a gente falar do quê? A gente falar justamente da largura do rio, de onde até onde o rio alcança. Então, devido à maré, o leito varia durante o dia. Nas marés altas, o leito se torna maior. Nas marés baixas, o leito se torna menor. É muito interessante porque, com a construção de barragens das usinas hidrelétricas, muitas desses leitos diminuíram seu tamanho. As águas ficaram retidas nas barragens e os leitos acabaram diminuindo seu tamanho. E muita gente invadiu esses leitos para construir moradias ou submoradias, né? Barracos, palafitas. E por mais que o poder público tenta combater, muitas vezes eles não conseguem evitar que isso aconteça. E as pessoas acabam se aglomerando justamente nos leitos dos rios. O problema é que quando as barragens enchem e eles são obrigados a abrir as comportas da usina, essa água ela vai descer em grande velocidade e vai carregar tudo que encontrar no leito. Moradia, pedaço de madeira, tudo que encontrar pelo caminho. Por isso é que um tempo antes, né, quando eles preveem que vão ter que abrir as comportas, as brigadas de segurança das usinas percorrem todo o leito do rio para dizer, olha, saiam que a gente vai abrir as comportas, saiam que a gente vai abrir as comportas, saiam que a gente vai abrir as comportas. Né? E é interessante também que quando eles abrem as comportas, que o rio carrega tudo que vem pela frente, porque a força do rio é uma coisa incrível, muitas vezes esse destroço, digamos assim, eles vão ser encontrados nas praias do litoral. Por exemplo, o São Francisco, quando ele carrega tudo que ele encontra no leito, ele joga justamente nas praias, principalmente do litoral sergipano. Então, isso é o leito. O leito é aquela parte, justamente a largura de onde a água do rio alcança. Essas margens dos rios, muitas vezes elas são mais extensas, outras nem tanto. Muitas vezes elas são inundáveis. O número 5 é o talvegue. O talvegue corresponde ao quê? Justamente a parte mais profunda do rio. Talvegue é o fundo do rio, é aquela área mais funda do rio. E o número 6 são os vales. Os vales é justamente a forma de relevo que foi construída por esses rios. Então, todo vale é construído pela erosão fluvial, erosão do rio. Existem vales abertos, a gente já viu isso em relevo, né? Existem vales abertos, e quando a gente fala desses vales abertos, nós estamos falando de quê? A gente está falando de vales onde as rochas não são tão resistentes e o rio passa e erode. Passa, erode e abre. Passa, erode e abre. Passa, erode e abre. Formando grandes aberturas dos vales. Então a gente chama isso de vales abertos ou em U. Tem os vales fechados ou vales em V, que são aqueles vales onde as rochas são mais resistentes. Então o rio não consegue abrir muito, mas ele consegue aprofundar bastante. Tá? Então quando a maré enche, a tendência é que o rio suba. E tem os cânions. Os cânions, na verdade, correspondem àquelas áreas onde só erode por onde o rio passa. Não tem o poder de abrir, nem pouco, nem muito. Não. Então você tem um rio e tem paredões do lado. Então, são as formas mais resistentes que nós temos da erosão fluvial. Então, os vales são essa abertura que a gente encontra, promovida justamente por quem? Pelo rio. Quanto ao regime, é claro, né? Falou em regime, a gente pensa logo em quê? Em alimentação, em comida. Não, mas é verdade. Quando o regime dos rios, isso quer dizer, quem alimenta os rios? Quem é responsável por fazer com que nós tenhamos rios? Os rios dependem geralmente de 3 tipos de regimes. O regime nival, o pluvial e o misto. Quando eu falo do regime nival, eu estou falando daquele tipo de regime em que o rio depende da neve ou do gelo, do derretimento da neve ou do gelo. Um rio de regime nival, ele só depende disso. Quando a gente diz que um rio é de regime pluvial, nós estamos falando de um rio que depende unicamente das chuvas.
E quando nós falamos que um rio é de regime misto, são rios que dependem tanto da neve quanto das chuvas. Então, o que alimenta os rios são justamente neve ou gelo, chuva, ou os dois. Os rios também podem ser considerados temporários ou intermitentes, ou perenes. Rios temporários ou intermitentes são rios que secam uma época do ano. Rios perenes são rios que nunca secam. E a drenagem do rio, ela pode ser exorreica ou endorreica. Rios de drenagem exorreica são aqueles rios que correm para o mar, aqueles que direcionam para o mar, para o oceano, para fora, fora. E endorreicos são rios que desagam dentro do continente. Desagam dentro, dentro. São rios que desagam em lagos, são rios que desagam em mares fechados, são rios que desagam em grutas. Pois bem, o exemplo que vocês estão vendo aí é de um rio chamado Sirdária. São dois rios, Sirdária e Amudária, que alimentam o Mar de Aral. A gente falou disso na aula passada. Pois o Mar de Aral é um lago, só que a gente chama de mar porque é de água salgada. Logo, o rio Sirdária e tampouco o Amudária correm para o mar. Eles correm para onde? Para um lago, ou seja, para o Mar de Aral. Então, a gente costuma dizer que aí é uma drenagem exorreica. Diante de todas essas características, como o Brasil se apresenta? Como é a hidrografia geral do Brasil? O Brasil é um país, por exemplo, que se caracteriza por apresentar banhado pelo Oceano Atlântico. E olha que nós temos um litoral invejável. Tá? São aproximadamente 8.000 quilômetros de litoral, do Oiapoque ao Chuí, ou seja, a praia mais ao norte, lá no Amapá, se chama Oiapoque, a praia mais ao sul se chama Chuí, ou que é, na verdade, a foz do rio Chuí, lá no Rio Grande do Sul. Além desse litoral, o nosso mar ainda se estende por mais 320 léguas, praticamente. Então, é muita coisa. Tá? Então, nós temos uma área invejável oceânica. Somos um país que, do ponto de vista de águas subterrâneas, também somos extremamente privilegiados. O Brasil é um país que apresenta dois grandes aquíferos principais. O aquífero Guarani, que abrange principalmente ali a região centro-sul do Brasil, assim como também abrange outros países da América do Sul, mas no Brasil abrange Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, abrange Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nossa, é fantástico a nossa bacia, o nosso aquífero Guarani. Agora, veja só, ele é maior em extensão do que o aquífero Alter do Chão, que é o outro aquífero. Ele é maior do que o Alter do Chão em extensão, mas ele não é maior em volume de água. O Alter do Chão fica na Amazônia. E em volume de água, o aquífero do Alter do Chão é muito mais volumoso do que o chamado aquífero Guarani. É bom que a gente entenda, quando a gente fala em relação a esses aquíferos, que já caiu uma questão no Enem sobre isso, e que falava mais especificamente sobre a questão de como tratar. Aquela coisa que a gente viu ali no Comitê, né, de Recursos Hídricos, logo no início da aula, né, que tem que se usar essa água de uma forma extremamente sustentável. Pois bem, é o que eles querem fazer principalmente com o Alter do Chão, ou o que eles devem fazer com o Alter do Chão. Mas não é o que fazem com o aquífero Guarani. O aquífero Guarani é um aquífero que já é muito utilizado, principalmente por conta da agropecuária. Mas, ao mesmo tempo que se usa, se abusa, porque o uso intensivo de agrotóxicos, de adubos e de inseticidas, pesticidas, acaba fazendo com que esses líquidos, esses sumos, acabem penetrando no subsolo, nas rochas, e acabem chegando ao aquífero Guarani, que infelizmente já tem uma boa parte dele poluído. Né? O Alter do Chão tem uma vantagem. Nós estamos falando de Amazônia. E, consequentemente, nós estamos falando de uma das áreas com maior quantidade de água superficial do planeta. Por isso que o uso do Alter do Chão não é um uso assim tão acentuado. O Brasil é um país que é pobre em lagos e lagoas. O Brasil é pobre em lagos e lagoas. Nós temos duas grandes lagoas costeiras, que seria a Rodrigo de Freitas e a Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul. E demais lagoas de várzea, ali no Pantanal Mato Grossense, principalmente, não é só lá. Nas margens dos rios que inundam, a gente encontra as lagoas de várzea. Lembram-se?
As lagoas de várzea são aquelas que se formam após as inundações dos rios. Então, o rio inunda, quando ele volta para o seu caminho normal, ele deixa algumas poças de água nas suas margens. Essas poças de água a gente chama de lagoas de várzea, tá? E elas são temporárias. Depois de um tempo, elas acabam evaporando. O Brasil tem algumas delas, principalmente na região do Pantanal. Quando a gente fala em rios, aí sim, aí a gente começa a destacar coisas extremamente importantes quando a gente fala em rios. Primeiro, já falamos, inclusive nessa aula, né, que a principal área distribuidora de águas do país é o Planalto Central, tá? O Planalto Central é a maior área divisora, a maior área de interflúvio de águas do país. Daí, para vocês terem ideia, nascem afluentes do rio Amazonas, afluentes do rio São Francisco, afluentes do rio Paraguai, afluentes do rio Paraná, e nasce o rio principal, que é o Tocantins-Araguaia. Então, quer dizer, é riquíssimo, fora os rios que nascem nessa região e são secundários, pertencem às bacias secundárias. Então, realmente, o Planalto Central é uma grande área distribuidora de águas por todos os lados. Depois, nós vamos encontrar, no Brasil, um predomínio de rios de planalto, tá? Rios encachoeirados. Isso faz do Brasil um país de grande potencial hidrelétrico. Mas temos algumas bacias muito aproveitadas, como é o caso da Paraná e do São Francisco, outras nem tanto, como é o caso da bacia amazônica. Mas também temos muitos trechos navegáveis de planície, principalmente na Amazônia. O rio Amazonas do Brasil é todo planície. Nesse caso, o aproveitamento é muito grande na Amazônia, mas não é muito grande nos outros trechos. Vem aumentando gradativamente nos últimos anos, mas não é tanto. Quando a gente falar das bacias principais do Brasil, próxima aula, aí eu vou destacar cada ponto desse. Agora, uma coisa é certa, tá? O Brasil não aproveita como deveria aproveitar o transporte fluvial. É um transporte muito mais barato do que o transporte rodoviário, principalmente para o transporte de cargas. Mas, infelizmente, é pouco utilizado. O Brasil é um país que tem todas as suas bacias exorreicas. Todos os rios brasileiros correm para o mar. Ô Aldrin, mas os afluentes? Os afluentes são afluentes de uma bacia principal, que corre para o mar. Então, por exemplo, o rio Poxim. Se é afluente, ele não vai correr para o mar. Ele vai correr para outro rio. O rio Poxim é aquele que deságua no rio Sergipe, ali próximo ao Shopping Rio Mar, ali próximo da ponte do Shopping Rio Mar, logo em seguida. Tá? Ele é um afluente do rio Sergipe. Para onde é que o rio Sergipe vai? Vai para o mar. Então, nós temos justamente todos os nossos rios indo para o mar. Então, são exorreicos. Mas, Aldo, eu soube que o Tietê não vai para o mar. Mas o Tietê pertence a uma bacia que... o Tietê não vai para o mar do Brasil. Ele vai para o interior do país, onde ele se encontra com a Bacia Platina, que deságua no mar da Argentina. Então, não tem quanto correr. Todos os rios que tem no Brasil, eles são de drenagem exorreica. O Brasil é um país que também apresenta rios predominantemente perenes, ou seja, que não secam. Porém, nós temos rios temporários no sertão nordestino. É lá que nós vamos encontrar os rios temporários, na chamada bacia secundária do Nordeste, naquele conjunto de pequenas bacias que tem no sertão nordestino. O Brasil é um país onde predominam rios com foz em estuário. Foz em estuário corre livremente com o mar. Na verdade, o Brasil só tem 2 rios que são diferentes. Um é o rio Parnaíba, que deságua lá no Piauí, e é o único rio totalmente em delta do Brasil. O outro é o rio Amazonas, que é um rio misto, tá? Que é um rio misto. Uma parte é em delta, outra parte é em estuário. O Brasil é um país que apresenta a maioria dos seus rios, quase que absolutamente, de regime pluvial. A única exceção é o rio Amazonas, que lá onde ele nasce, na Cordilheira dos Andes, ele também depende do regime nival. Então o rio Amazonas é um rio misto, do ponto de vista do regime, daquilo que alimenta o rio. O Brasil é um país extremamente privilegiado em rios, privilegiadíssimo. Nós temos rios, de uma certa maneira, até bem distribuídos no território.
Nós somos um país rico em termos de recursos hídricos impressionante. Mas, infelizmente, a distribuição dessa água não é a melhor possível. Bom, meus queridos, hidrografia do geral e início de hidrografia do Brasil. Próxima aula eu vou falar das bacias hidrográficas. Tá? Saúde e paz para vocês, para os familiares de vocês. Estamos começando agora um semestre, que a gente comece com toda a força. Tá? Que Deus esteja com vocês e um abraço de Wakanda.